E aí, galera, tudo bem? Agora a gente vai resolver os exercícios do capítulo 3 da apostila de álgebra. A aula com a teoria já foi postada para vocês, então tá tudo lá no YouTube. Se vocês ainda não viram, eu aconselho que vocês vejam antes dessa aula de resolução de exercícios, tá bom? Então vamos lá para a questão 44 do Brasil Escola, que fala assim: a respeito dos produtos notáveis, assinale a alternativa correta. Bom, aqui a gente pode ver várias alternativas, o que elas têm em comum, né? Que todas elas são um trinômio quadrado perfeito, ou deveriam representar um trinômio quadrado perfeito. Bom, relembrando aí a aula de teoria, um trinômio quadrado perfeito é aquele que, quando a gente tem uma soma, né, de x mais a, por exemplo, elevado ao quadrado, é aquele que vai ser o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou se no caso, se a gente tiver aqui uma subtração, a gente vai ter o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Bom, se você não se lembra dessa propriedade, basta você pensar o seguinte: um número elevado ao quadrado é o próprio número multiplicado por ele mesmo. Então, se eu tenho x mais a elevado ao quadrado, é a mesma coisa que eu escrever x mais a que multiplica x mais a. Então, fazendo aqui a propriedade distributiva, a gente tem aqui, ó, x vezes x resultando em x ao quadrado, x vezes a resultando em x vezes a vezes x resultando em a vezes x, ou x vezes a novamente, uma vez que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto, e aqui a vezes a resultando em a ao quadrado, ok? Então, aqui juntando os termos em comum, a gente tem x ao quadrado mais 2xa mais a ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, beleza? Aqui, se a gente tiver uma subtração, é o mesmo caso. Se a gente não se lembrar aqui da forma fatorada, a gente pode lembrar que o número ao quadrado é o próprio número multiplicado por ele mesmo. Então, fazendo aqui novamente a distributiva, não vou escrever, senão vai ficar muito poluído, mas x vezes x, nos resultando aqui em x ao quadrado, x vezes menos a, resultando em menos xa, menos a vezes x, nos resultando aí em menos xa, e menos a vezes menos a, resultando em mais a ao quadrado. Então, juntando novamente aqui os termos em comuns, a gente tem que essa expressão pode ser escrita como x ao quadrado menos 2xa mais a ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ok? Então, analisando aqui as alternativas da questão 44, a gente tem que a única alternativa correta, nesse caso aqui, é a alternativa, vamos observar, alternativa E, ou seja, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, ok? Agora, nessa questão 45 do Brasil Escola também, ele fala pra gente: seja x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 60. Então, já anotei aqui a nossa primeira equação que ele dá pra gente. Qual é o valor positivo de x mais y, sabendo que x vezes y é igual a 20? Então, aqui eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 60 e x vezes y é igual a 20. Bom, só analisando aqui as parcelas, né, que o exercício deu pra gente, a gente tem aqui também que a gente pode analisar um caso de trinômio quadrado perfeito, ok? Então, observando aqui, a gente tem que, novamente, x mais y ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, observem que a gente tem x mais y ao quadrado, reagrupando aqui, que é dada aqui pela nossa equação número 1, e a gente tem o x vezes y, que é 20. Então, apenas substituindo os valores que a gente já conhece, eu tenho que x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, 60, mais 2 vezes x vezes y, ou seja, 2 vezes 20, que ele deu pra gente também. Então, aqui, 60 mais 2 vezes 20 é igual a 60 mais 40. 60 mais 40 nos resulta em 100, só que, na verdade, esse valor aqui é de x mais y elevado ao quadrado. Então, a gente vai extrair a raiz aqui de 100 para obter apenas x mais y, ok? Aí ele pega e pergunta pra gente, qual é o valor positivo de x mais y? Extraindo aqui a raiz de 100, a gente sabe que a raiz de 100 é 10. Então, o valor positivo de x mais y é 10, resultando aqui na opção B. Facinho também, né, gente? Vamos agora para a questão 46. Ele fala o seguinte, também do Brasil Escola, e fala o seguinte, o resultado de y ao quadrado, x ao quadrado, menos 4a ao quadrado é obtido pelo meio de quais produtos notáveis abaixo? Bom, lembra que eu falei para vocês que quando a gente tinha diferença de quadrados, a primeira coisa que a gente tinha que olhar era observar se os termos aqui do nosso extremo estava escrito ao quadrado. Então, claramente, a gente percebe que aqui esse primeiro termo ele está escrito ao quadrado, e aqui no segundo termo também a gente tem aí um monômio escrito ao quadrado. E, de novo, a gente tem uma diferença, ou seja, a operação que está acontecendo aqui entre essas duas parcelas é uma subtração. Então, claramente, esse é um caso de diferença de quadrados, beleza? Então, como que a gente faz? A gente extrai a raiz quadrada de ambas as parcelas, que estão nos extremos. Então, aqui, extraindo a raiz quadrada de y ao quadrado, x ao quadrado, a gente consegue simplificar aqui os expoentes, uma vez que a nossa raiz é ao quadrado, obtendo aqui o termo y vezes x. Extraindo aqui a raiz ao quadrado de 4a ao quadrado, a gente sabe que a raiz de 4 é 2, e simplificando aqui o a ao quadrado com o nosso índice da raiz, que é uma raiz quadrada, a gente obtém que a raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a. Bom, então a diferença de quadrados, como eu falei para vocês na aula teórica, ela pode ser escrita dessa forma aqui que eu coloquei em laranja. Ou seja, x mais y que multiplica x menos y, beleza? Se vocês não se recordam, é só fazer aí a distributiva novamente, que a gente vai retornar aí para o outro lado da igualdade, ok? Então, a gente pode escrever essa expressão da seguinte forma, yx menos 2a, que multiplica yx mais 2a, como está aqui, beleza? Então, o resultado dessa continha aqui, ela pode ser escrita por meio de qual produto notável? Yx mais 2a, que multiplica yx menos 2a. Tananã, tananã, tananã. É aqui a opção A, ok? Bom, então vamos agora para a questão 48. E ela fala assim, o valor da expressão abaixo, em que x e y pertencem aos reais, e x é diferente de y e x é diferente de menos y, é. Bom, então aqui eu só escrevi essa expressão aqui. Ou seja, x elevado a menos 2
menos y elevado a menos 2, dividido por x elevado a menos 1, mais y elevado a menos 1, multiplicado por x ao quadrado y mais xy ao quadrado sobre x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, a gente percebe aí que essa expressão está recheada de produtos notáveis, né, de faturação e tudo mais. Então, analisando aqui apenas a segunda parcela da nossa multiplicação, vou mexer apenas nela por enquanto, tá? Então, vou copiar aqui essa primeira parcela, da mesma forma que está, e eu percebo aqui no meu numerador dessa segunda parcela que eu tenho fatores comuns, ou seja, fatores que se repetem tanto nessa primeira parte quanto nessa segunda parte dessa adição. E quais fatores são esses? Bom, a gente percebe que temos x aqui e x aqui. A gente percebe que tem y aqui e y aqui também. Bom, eu falei para vocês que quando a gente fosse colocar algum termo em evidência, a gente tinha que colocar sempre aquele termo que tem o menor expoente. Então, analisando aqui apenas o x, eu tenho x ao quadrado e tenho x elevado à primeira. Então, vou colocar em evidência o x elevado à primeira, ok? Que ele está aqui. Agora, analisando apenas o y, aqui eu tenho y elevado à primeira e y elevado ao quadrado. Ora as bolas. Novamente, a gente vai colocar em evidência aquele que tem o menor expoente. Entre y elevado à primeira e y elevado ao quadrado, a gente coloca em evidência apenas o y. Então, aqui temos os dois fatores em evidência, que é x e y. Bom, o que eu falei para vocês que a gente tinha que fazer para achar o segundo termo aí da nossa multiplicação? A gente pode apenas olhar aqui e pensar, bom, quem é que não está em evidência? Esse carinha vai entrar aqui dentro do meu parênteses. Então, eu tenho x ao quadrado y e eu tenho xy em evidência. Tá faltando o quê? Tá faltando mais um x para completar o x ao quadrado. Então, eu coloco o x aqui, ok? Agora, analisando aqui a segunda parcela da minha soma, eu tenho xy ao quadrado. Ora, se eu tenho xy já em evidência, o único fator que falta colocar é o y, que ele está aqui presente, ok? Então, beleza. A gente fatorou isso daí pelo fator comum, e a gente percebe que aqui embaixo a gente consegue novamente fazer aí outra fatoração. Bom, que fatoração é essa? É a fatoração que a gente viu logo acima, é a diferença entre dois quadrados. Bom, a diferença entre dois quadrados pode ser escrita como o primeiro termo menos o segundo termo multiplicado pelo primeiro termo mais o segundo termo. Ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado pode ser escrito como x menos y, que multiplica x mais y, ok? Que nem a gente viu aqui em cima e que nem a gente viu lá na aula teórica. Então, se eu tenho uma multiplicação em cima e uma multiplicação embaixo de mesmos termos, ou seja, se aqui em cima eu tenho x mais y e aqui embaixo eu tenho x mais y também, e ambos estão multiplicando, a gente pode simplificar. Então, simplificando aqui eles dois, a gente vai obter aqui, apenas olhando novamente para a segunda parcela da multiplicação, eu vou obter aqui x vezes y no meu numerador, dividido por x menos y. Beleza, até aqui ok, né? Então, vamos começar a analisar a primeira parte da nossa multiplicação, ok? Visto que aqui a gente já fez todas as mudanças e as simplificações possíveis. Bom, lembrando aqui que um número elevado a um expoente negativo é a mesma coisa que a gente escrever 1 sobre este número elevado ao expoente normal. Então, aqui, se eu tenho x elevado a menos 2 menos y elevado a menos 2, é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre y ao quadrado, ok? Agora, analisando aqui embaixo, no meu denominador, essa situação se repete, não se repete? Então, se eu tenho x elevado a menos 1 mais y elevado a menos 1, eu posso escrever aí essa parcela como 1 sobre x
somado com 1 mais y, beleza? Bom, aqui eu só reescrevi a minha primeira parcela da multiplicação, atendendo aí o que a gente já aprendeu sobre potenciação, beleza? Bom, analisando isso daqui, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer essa operação aqui entre essas duas frações, ok? Bom, realizando essa operação aqui em cima, no meu numerador dessa fração, eu tenho que o MMC entre x² e y², eu não sei, porque são números que são umas incógnitas, na verdade, né? A gente não tem um número real para isso. Então, toda vez que a gente se encontra nesse caso, a gente vai utilizar aí o que o Gabriel fez pra gente lá na dica em 1 minuto, que é a multiplicação em cruz e depois a multiplicação aqui dos nossos denominadores, ok? Para a gente realizar uma conta de soma ou uma conta de subtração para frações. Então, aqui multiplicando x² vezes y², vai nos resultar em x² vezes y² mesmo. Não tem saída. Então, fazendo aqui a multiplicação em x, também pode ser cruz, né? Mas na minha cabeça é melhor x. Então, 1 vezes y², menos 1 vez x², que é x². Ok. Aqui embaixo, no nosso denominador, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aqui, o MMC de x e y vai ser xy. Então, 1 vezes x, 1 vezes y dá y. Como a gente tem uma soma, a gente copia o sinal. E 1 vezes x dá x mesmo. Mais x. Beleza? Mexemos um pouquinho mais aqui nessa estrutura, nessa parte. E aqui eu só copiei a segunda parte da nossa multiplicação. Bom, indo aqui mais um pouquinho para o lado, a gente tem que, quando a gente se depara com uma divisão de frações, como a gente já tinha visto, o que a gente faz? A gente mantém o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, beleza? Então, mantendo esse denominador aqui, y² menos x² sobre x² y², a gente reescreve ele aqui e vai multiplicar ele pelo inverso do seu denominador. Ou seja, se aqui eu tenho y mais x dividido por xy, o inverso dele vai ser xy sobre y mais x. Eu troco aí o denominador com o numerador, beleza? Então, isso daqui ainda multiplicado pela minha segunda parte, que estava ali, que a gente só mexeu nela logo no comecinho da expressão, beleza? Então, ainda multiplicado por xy dividido por x menos y. Bom, a gente percebe aqui que a gente tem x² vezes y² no meu denominador, e no meu numerador apareceu aqui o x vezes y e aqui o x vezes y, ou seja, o número vezes ele mesmo é a mesma coisa que ele ao quadrado. Ou seja, a gente também tem aqui em cima o x² vezes y². Simplificando isso daqui, ou seja, cortando quem a gente consegue simplificar, a gente chega nessa expressão aqui. y² menos x² dividido para y mais x, que multiplica x menos y. Beleza? Então, apenas eu escrevi essa expressão aqui de uma forma mais limpa, mais simplificada. Horas. Aqui, de novo, no nosso denominador, a gente tem a forma que a gente já conhece da diferença entre dois quadrados. Ou seja, x mais y, que multiplica x menos y, pode ser escrito como x menos y ao quadrado. Ou x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, reescrevendo o meu denominador dessa forma, a gente chega nessa expressão aqui.
ok? Aí lembra que eu falei pra vocês? É mais fácil a gente escrever quem tá perto, quem é semelhante perto e quem é semelhante perto, porque aí a gente faz uma continha mais assertiva, a gente consegue enxergar qual caminho que a gente está lidando. Então aqui eu só vou reescrever o meu denominador, ou meu numerador, para que a primeira parcela da minha subtração seja o x. Então aqui eu tenho y ao quadrado menos x ao quadrado, então posso escrever como menos x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Agora percebam que a gente tem uma semelhança muito grande entre o meu numerador e o meu denominador. Colocando aqui o menos 1 em evidência no meu numerador, eu tenho que essa expressão aqui de cima pode ser escrita como x ao quadrado, menos com menos dá mais, então aqui menos y ao quadrado, dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, veja bem, a única coisa que eu coloquei em evidência aqui em cima foi o menos 1. Agora, eu tenho um número, uma expressão, na verdade, dividida pela mesma expressão. Então, quando a gente tem alguma coisa dividida por ela mesma, a gente pode simplificar, porque a gente vai sempre obter aí o valor 1. Então, como a gente tem um sinal negativo aqui, a gente obtém que essa expressão gigante pode ser escrita como menos 1, beleza? Então, para essa questão 48, a gente chega em A igual a menos 1. Bom, vamos agora aqui para a questão 50. Ela fala o seguinte: se x e y são dois números reais, positivos, então a expressão é equivalente a. Então vamos lá. Ele dá essa expressão aqui, x que multiplica a raiz de y sobre x, mais y que multiplica a raiz de x sobre y. E tudo isso ao quadrado. Então vejam bem, a gente tem um termo somado de outro termo elevado ao quadrado. Então, aquilo que a gente aprendeu pode se aplicar aqui também, porque a gente viu a mais b, tudo isso elevado ao quadrado, era igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui, o que seria, entre aspas, o nosso a seria essa expressão e o nosso b seria essa expressão, ok? Então, a gente só vai aplicar o que a gente aprendeu anteriormente. Então, o quadrado do primeiro, então eu vou levar aqui o x ao quadrado, e esse y sobre x na raiz, ele vai acabar saindo da raiz, né? Porque eu vou levar ao quadrado, então eu vou ter x ao quadrado vezes y sobre x, ok? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes o primeiro termo, duas vezes x vezes a raiz de y sobre x vezes o segundo termo, y vezes a raiz de x sobre y, ok? Mais o quadrado do segundo termo, que é esse carinha aqui, que está do outro lado da parcela da soma. Então, o quadrado desse cara vai ser y ao quadrado, e o x sobre o y que está na raiz acaba saindo da raiz, beleza? Então, a gente tem essa expressão aqui, grandona, e vamos ver o que a gente consegue simplificar. Bom, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui embaixo eu tenho x, então eu posso simplificar esse quadrado com esse x aqui de baixo, me resultando aqui em xy, ok? Aqui eu tenho 2 vezes x, vezes isso daqui, vezes y, vezes isso daqui. Uma loucura, né? Então, eu vou colocar 2 vezes x vezes y aqui, desse ladinho, multiplicando esse radical. Ou seja, multiplicando y sobre x, que multiplica x sobre y, que é este carinha aqui, ok? Como a gente tem uma multiplicação das raízes, a gente pode multiplicar os carinhos que estão aqui dentro, ok? Porque é uma multiplicação. Agora, analisando aqui esse segundo termo, a gente tem que y ao quadrado x sobre y, a gente pode simplificar esse y com esse y ao quadrado. Ok?
nos restando aí em y vezes x. Bom, desculpa aqui, y vezes x. Agora, a gente está aqui nessa parte da nossa equação, ok? Então, eu olho aqui e observando x vezes y e y vezes x é a mesma coisa, certo? Então, eu só vou escrever esse y vezes x como x vezes y para me ajudar aqui a entender o que está acontecendo. Beleza? Ok. Então, aqui em cima, novamente, também eu tenho y vezes x e x vezes y. Como é um produto, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, y vezes x é a mesma coisa que eu escrever x vezes y. Beleza? Então, aqui eu só arrumei a ordem das coisas para a gente, de novo, entender melhor o que está acontecendo. Então, veja bem. Aqui dentro da minha raiz, eu tenho um número dividido por ele mesmo. Eu tenho xy dividido por xy. Então, aqui eu posso simplificar. Eu sei que esse resultado aqui vai me dar raiz de 1. E raiz de 1, bora lá. A gente já sabe que é 1. Então, 1 está multiplicando essa expressão aqui, 2xy. Portanto, a expressão que a gente vai ter é xy mais 2xy mais xy, resultando aí pra gente em 4xy. Ufa, finalmente chegamos ao fim, né? Mas não é difícil não, gente, é só vocês lembrarem das propriedades que a gente estudou a aula passada. Então, essa expressão pode ser escrita como 4xy. Alternativa C. Bom, vamos agora para... Não é a última. A penúltima questão, ela é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais desafiadora, mas não impossível. Vamos lá, a questão 51 é uma questão da FUVEST e fala pra gente: a soma dos quadrados de dois números positivos é 4. Ou seja, eu tenho a soma dos quadrados dos dois números me resultando em 4. E ele fala também que a soma dos inversos dos seus quadrados é 1. Ou seja, a soma dos inversos, ou seja, 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 1. Ele pede para a gente determinar o produto dos dois números, ou seja, o produto de x vezes y, e a soma desses dois números, ou seja, o resultado de x mais y. Bom, eu anotei aqui do lado direito os dados que a gente obteve. E o que a gente tem nesse caso? A gente tem duas equações e a gente tem duas incógnitas, ok? Então, a gente consegue sair desse sistema com uma solução. Então, isolando x ao quadrado na primeira equação, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, deixando x ao quadrado sozinho do lado esquerdo, a gente vai obter x ao quadrado é igual a 4 menos y ao quadrado, ok? O y estava somando, vai passar para o outro lado com a operação inversa, ou seja, subtraindo. Agora, substituindo essa equaçãozinha aqui na equação número 2, a gente tem que 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 1. Só que x ao quadrado a gente já escreveu em função de y ao quadrado, certo? Então, vamos substituir ele. Então, 1 sobre 4 menos y ao quadrado mais 1 sobre y ao quadrado é igual a 1, beleza? Então, desenvolvendo aí essa equação, o que a gente vai trazer um pouquinho aqui para o lado? Bom, a gente tem aqui essa fraçãozinha, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. Ou seja, o nosso mínimo múltiplo comum vai ser a multiplicação entre esses dois termos aqui de baixo. Que vai ser 4 menos y ao quadrado multiplicado por y ao quadrado. Beleza? É a mesma coisa que a gente viu lá em cima. Ou seja, a gente vai multiplicar aqui e multiplicar aqui.
Agora, 1 vezes y ao quadrado dá y ao quadrado. E 1 vez 4 menos y ao quadrado me dá 4 menos y ao quadrado. Como a gente tem uma soma, eu copiei aqui o sinalzinho de soma. E tudo isso é igual a 1. Ele falou pra gente que isso era igual a 1. Bom, desenvolvendo um pouquinho mais isso daqui, eu vou ter aqui embaixo, a gente pode aplicar a propriedade de distributível. Ou seja, 4 menos y ao quadrado vezes y ao quadrado vai me resultar em 4 vezes y ao quadrado menos y ao quadrado vezes y ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado, que está aqui. Aqui em cima, no meu numerador, eu só distribuí esse sinalzinho aqui, ok? Então, vou ter y ao quadrado mais 4, mais com menos me dá menos, ou seja, menos y ao quadrado. Então, aqui eu já percebo que y ao quadrado menos y ao quadrado eu posso simplificar. E tudo isso, de novo, vai ser sempre igual a 1, porque ele falou pra gente. Beleza. Então, aqui em cima no meu numerador, eu já tenho aqui apenas 4. E aqui embaixo, só copiei a forma como estava escrita anteriormente, beleza? E tudo isso, de novo, é igual a 1. Beleza. Agora que a gente tem aqui essa igualdade, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar em cruz. Ou seja, se a gente tem apenas o número 1 do lado direito, é a mesma coisa que a gente ter 1 sobre 1, ok? Então, passando este denominador aqui para o outro lado, multiplicando, a gente vai ter que 4 vai ser igual a 4 menos y ao quadrado. Só multipliquei aqui em cruz, ok? Beleza. Reajustando aqui, olhando aqui para nossa equaçãozinha, vamos igualar ela a 0. Ou seja, todo mundo que está aqui do lado direito vai passar para o lado esquerdo com o sinal trocado, beleza? Então, aqui é mais fácil eu passar só o 4 pro lado direito com o sinal trocado, né, gente? Porque só o 4 tá do outro lado da igualdade. Então, vamos fazer assim, vamos passar o 4 pro lado direito da igualdade. Então, 4y ao quadrado menos y ao quadrado menos esse 4 aqui vai ser igual a 0. Ok? Arrumando aqui os termos, a gente pode perceber uma coisa bem bacana. Vamos colocar o termo que está ao quadrado, no maior grau, primeiro, numa ordem decrescente. Então, aqui a gente vai ter menos y ao quadrado mais 4y menos 4 igual a 0. Olhando essa expressãozinha aqui, o que isso lembra a vocês? Não lembra uma equação aí do segundo grau? Exatamente. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente chama troca de variável. Ou seja, se a gente substituir esse y ao quadrado aqui, sei lá, por qualquer outra incógnita z, vou fazer y ao quadrado igual a z. Então, a gente tem que, todo lugar que está escrito y ao quadrado, eu vou trocar por z. Dessa forma, essa equação vai ser escrita da seguinte maneira: menos z ao quadrado, ou seja, onde estava esse y ao quadrado, eu troquei por z. E como isso está ao quadrado, vai ficar menos z ao quadrado. Mais 4 vezes z, aqui eu tenho y ao quadrado. Então, é só substituir, como eu fiz y ao quadrado igual a z, só substituir aqui. Menos 4 igual a 0. Opa, olhando isso daqui já é certeiro de cara
que a gente tem uma equação do segundo grau. Para isso, a gente pode descobrir as raízes de duas maneiras, aplicando soma e produto ou aplicando Bhaskara. Como essa aula visa trabalhar a fatoração, vamos aplicar soma e produto, beleza? Então, a gente tem que um trinômio quadrado ele pode ser escrito dessa forma. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A gente coloca em evidência o primeiro termo, termo a, que vai multiplicar x menos a primeira raiz multiplicado x menos a segunda raiz. Então, a gente tem que, pela soma e produto, a soma das duas raízes tem que dar menos b sobre a e o produto tem que dar c sobre a. Então, analisando aqui a nossa equaçãozinha do segundo grau, a gente tem que o nosso b vale 4 e o nosso a vale menos 1, ok? Então, menos b sobre a vai ser igual a menos 4 sobre menos 1. Menos com menos dá mais. Então, a gente tem 4 sobre 1. Ou seja, a nossa soma das raízes tem que dar 4. Aqui para o nosso produto, a gente tem C sobre A, ou seja, o nosso C aqui é menos 4 e nosso A é menos 1. Então, menos 4 sobre menos 1 nos resulta em 4. Então, observando aqui, e chutando valores, aqui obviamente eu já coloquei para vocês quais os valores das raízes. Eu tenho que dois números multiplicados entre si, que me resulta em 4, é 2. E dois números somados entre si, que resulta em 4, é 2 também. Ou seja, essas raízes têm que satisfazer as duas equações, beleza? Então, as nossas raízes são 2 e 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, a gente tem que y ao quadrado, a gente falou que era igual a z. A gente fez essa mudança da nossa raiz. Então, a gente tem que y ao quadrado é igual a 2, que é a nossa raiz que a gente acabou encontrando. A gente encontrou apenas uma raiz, ok? Esse é o valor da minha variável que a gente estava procurando. Assim, passando o ao quadrado para o outro lado, a gente tem que y é igual a raiz de 2. Ufa, finalmente a gente encontrou aí o valor de y, não é mesmo? Agora é fácil, substituindo o valor de y tanto na primeira quanto na segunda equação que ele deu pra gente aqui, a gente consegue encontrar o valor de x. Então, substituindo aqui em 2, porque é a equação mais fácil, a gente tem que a equação era o seguinte, x ao quadrado mais y ao quadrado era igual a 4. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado eu sei que é 2. Então, x ao quadrado mais 2 é igual a 4. Passando esse 2 para o outro lado aqui, subtraindo, eu tenho que 4 menos 2 é 2. Então, x ao quadrado é igual a 2. Portanto, x é igual a raiz de 2. X e y são iguais. Pasme. Aí ele pede lá na primeira perguntinha o produto dos dois números. Então, x vezes y vai ser igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, ou seja, a raiz de 4, que portanto é 2. E ele pede na B a soma dos dois números. Então, x mais y vai ser igual a raiz de 2 mais raiz de 2. Observando aqui, a gente tem uma soma de radicais. Então, a gente não pode fazer nada além de uma simplificação de fator comum, ok? Então, aqui, se eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2, é a mesma coisa dizer que eu tenho 2 raiz de 2. Então, essa foi uma questão de segunda fase, né? Porque a segunda fase, ela não tem nem alternativa. É apenas você desenvolvendo aí
o raciocínio e mostrando para os avaliadores a forma como você abordou essa questão, beleza? Vamos agora para a questão 54. É uma questão do Enem de 2017. É recente até, né? Ela diz o seguinte: chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão cada um deles um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões no quadro, sendo K o número de quilômetros percorridos e N o número de diárias pagas pelo aluguel. Então aqui a gente tem a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. E aqui o valor cobrado pelo aluguel do carro em função da quilometragem e em função do número de diárias, ok? Então, percebam que aqui o que a gente tem é apenas uma expressão algébrica, nada mais, nada menos do que isso. E ele fala assim pra gente: o turista X, ele vai alugar um carro aí por 3 dias e percorrerá 250 quilômetros. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 quilômetros. Ele pergunta assim pra gente: com o intuito de economizar com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente nas empresas. Então vejam que a abordagem ela é bem diferente de uma abordagem do Enem, de uma abordagem da FUVEST, de uma abordagem da VUNESP, da Unicamp, por exemplo. Então aqui, ó, eu anotei os dados que ele falou pra gente. Ele falou aqui que A representa os quilômetros percorridos e N o número de diárias. Ele ainda falou pra gente que o turista X, ele tem N igual a 3, ou seja, ele vai vai permanecer por 3 diárias e o K dele é igual a 250. Ele vai percorrer 250 quilômetros. Ao mesmo passo que o turista Y vai permanecer apenas por um dia e vai percorrer 120 quilômetros. O K dele é 120 quilômetros. Bom, para a gente saber aí qual é a opção mais econômica para cada um deles, não tem outro jeito, a gente vai ter que substituir os valores de K e de N para cada um dos aluguéis e testar qual deles vai representar para a gente aí o menor custo. Então, para o turista X, ele tem as 3 opções, 1, 2 e 3 das empresas, e o turista Y tem as 3 opções também, 1, 2, 3 das empresas. Substituindo aqui os valores de N e K para cada um dos custos e para cada um dos turistas, a gente tem que o turista X vai obter aí o menor custo com a empresa 1, obtendo aí um total de R$500, o valor cobrado está em real, e um valor aí de R$500 cobrado pelo aluguel do carro, que é o menor dos 3 valores. Então, para o turista X, compensa mais ele alugar o carro na empresa 1. Agora, para o turista Y, que ele vai percorrer aí 120 km e vai ficar só um dia, para ele vai compensar mais, fazendo aqui a continha para cada uma das empresas, para ele vai compensar mais a empresa 3. O cara vai pagar R$192 pelo aluguel do carro. Então, isso aqui é só uma representação para vocês de como as expressões algébricas podem representar a vida real, tá bom, gente? Então, os turistas X e Y vão ter que alugar os carros das empresas 1 e 3, respectivamente, para obter aí uma maior economia, né? Então, essas foram as questões do exercício do capítulo 3 de álgebra. E é isso, gente. Beijo. Bons estudos. Tchau.